Senhor, para falar com a tua igreja, Jesus. Precisamos ouvir a tua voz. Neste momento, estamos aqui aptos para receber a poderosa palavra do Senhor, para ser ministrada pela tua filha, Senhor. Usa ela, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, de forma extraordinária, Senhor, direcionada pelo Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, boa noite. Deixa eu só contar. Deixa eu aqui os esboço se perdeu no computador. Que honra poder estar aqui com vocês. Que alegria. Eu sou aqui com meu marido, pastor Júnior. Nós somos pastores lá em Cisano. Também estou com o nosso pastor Rafa, que foi ali na farmácia comprar um negocinho, né? Também estou aqui com a Vitória, a nossa filha do coração, e a nossa a Débora. Eu falei Amanda, estou com a Amanda na cabeça. E Débora, estamos aqui muito honrados com esse convite. Muito obrigada por essa oportunidade, e eu achei assim algo tremendo, que quando a pastora me chamou e aí ela mandou o tema, foi tão especial que quer cabeça acha para mim? É o esboço. Dá o esboço de hoje, que é crescer, é o tema. E aí, eu me debrucei nesse texto que vocês vão estudar agora, e eu achei assim um privilégio poder compartilhar esse estudo com vocês. É tão interessante, né? Vocês estão aqui na série Crescer. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre esse verbo, crescer. E essa série, ela é também um comando para nós como igreja. Um comando muito ativo. E aí, esse verbo, ele impulsiona, ele nos motiva, e eu acho que nós precisamos entronizar e entender esse chamamento do Senhor como um privilégio muito, muito grande. A última vez que eu estive aqui, eu fui muito privilegiada, porque estávamos estudando também, fazendo um devocional para os maridos. E aqui, essa casa também estava se preparando para fazer esse devocional. E aí agora, o tema desse nosso ano é bater pedidos, buscar bater pedido. E aí eu falei assim, gente, agora a pastora me chamou e eles estão estudando sobre crescer. Olha só, o sopro do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre o reino, sobre a igreja do Senhor, e que privilégio poder desfrutar desse momento. Então, crescer é um comando imperativo. E aí aqui, a gente tem um comando ativo, para que nós estejamos ativos. Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana da Graça em Mirim, nós temos um comando. Qual é o comando? Crescer. Não é assim, será que eu vou crescer? Mas como que eu vou crescer? Não, crescer. E aí veio então o texto base dessa noite, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim:
plantei, Apolo regou, obrigada, gente. Mas Deus deu crescimento, de modo que nem a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Curva a tua cabeça um instantinho, papai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos submeter a este tempo e a tua palavra. Senhor, guia-nos e nos traz discernimento sobre o que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Esse tema é um tema não desafiador, mas que esse desafio ele seja aceito pelos nossos corações. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa noite. Espírito Santo, fale no profundo dos nossos corações, fale no profundo da nossa alma, do nosso espírito, e faça rema através do teu ensino e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, para te dar um contexto desse versículo do que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, ele usa sabiamente essa metáfora agrícola para dizer plantar, regar e crescer. E olha só que interessante. E essa metáfora, ela vai associar ao processo espiritual de crescimento. E aí, o crescimento começa mesmo com o plantio da verdade. Diga comigo, plantio da verdade. Plantio da verdade. O que eu preciso entender desses verbos que eu quero destacar nessa noite? Plantar. Plantar me leva a entender o quê? Que é necessário semear a verdade. Regar, que é outro verbo que está aqui no nosso versículo, me leva a entender que eu preciso nutrir continuamente. E o terceiro verbo, que é o verbo da nossa noite, crescer, é a manifestação da obra soberana de Deus. E olha só que tremendo e que bonito isso. Eu fiz uma pesquisa do sentido, da palavra semente, e aí eu encontrei 2 versículos para trazer fundamento para nós. A semente é a palavra de Deus. Diga isso comigo. A semente é a palavra de Deus. Logo, sem semente, não há vida. E o fundamento que está aqui, que vai trazer peso, trazer prova dessa frase que eu trouxe, começa em Lucas, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: este é o sentido da parábola, a semente é a palavra. Olha que tremendo, a semente é a palavra. E em 1 Pedro 1, 23, vai dizer assim para nós: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas, e aí aqui eu dei um destaque para a gente poder entender, da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive. Olha que glória! Então, existe um mistério aí nessa semente que a gente vai semear e que a gente também recebe do Senhor. Amém? Então agora eu quero com muito temor e respeito confrontar o seu coração a respeito do que a gente vai estudar e do que a gente está estudando nessa noite. Que tipo de semente nós estamos plantando em nossos corações e na vida dos outros? Que tipo de semente estamos plantando em nossos corações e na vida dos outros? Segundo o nosso pastor Paul Tripp, ele é um importante pastor nos Estados Unidos, lá em Ohio, e ele também é um conselheiro bíblico muito importante. Ele diz assim que o comportamento humano sempre nasce do coração, ou seja, palavras que ouvimos, crenças que cultivamos, pensamentos
Sementes erradas que muitas vezes nós plantamos: autossuficiência, vitimismo, ressentimento, dependência emocional. E muitas vezes nós trocamos pelas sementes verdadeiras. As sementes verdadeiras seriam confiança em Deus, arrependimento, humildade e gratidão. Então, para a gente começar a refletir nessa noite sobre crescer e sobre o que Deus faz nas nossas vidas para então que haja crescimento, eu quero te convidar a pensar que sementes nós temos permitido entrar no nosso coração. O que nós temos plantado no coração, o que nós temos plantado dentro do nosso coração e dentro do coração das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, a terceira pergunta que eu quero te fazer nessa noite: minhas palavras e as suas palavras têm produzido vida ou peso? Então, a partir desse panorama agora que eu te dei, das sementes, eu quero propor para nós, nessa noite, um estudo de enfrentamento fundamentado em muitas pessoas que desejam crescimento espiritual. Sim, nós que estamos aqui desejamos um crescimento espiritual. Sim ou não? Sim. Mas raramente nós paramos para fazer essa pergunta: o que realmente produz crescimento? O que realmente, a partir desse versículo, produz crescimento? E aí o apóstolo Paulo então vai trazer três colunas, três problemas do coração humano que eu quero compartilhar aqui com você nessa noite. Olha só, no coração humano existem três obstáculos ou três problemas: imaturidade espiritual, idolatria de líderes e um solo do coração não preparado. Imaturidade espiritual, idolatria de líderes e um solo do coração não preparado. Então, somente quando essas questões elas são tratadas, o crescimento acontece. Então, para começar a mergulhar um pouquinho nesse estudo, eu trouxe para você o primeiro obstáculo do crescimento: a infantilidade espiritual. Diga comigo: infantilidade espiritual. Veja só que interessante, olha para o versículo está aqui, ó. Então, antes de falar de um plantio, de rega, o apóstolo Paulo ele expõe o diagnóstico da igreja. Então, o que ele fala? Lá nos versos anteriores, no início do capítulo, no verso 1 e 2, ele vai falar assim, ó: não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. O que significa? O que ele estava dizendo? Que a igreja, ela tinha o conhecimento, a igreja ela tinha o conhecimento, mas ela não tinha maturidade. E os sinais de imaturidade espiritual começaram a aparecer ali na época. E aí Paulo continua dizendo no verso 3, 1 Coríntios, capítulo 3. Pois ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas, contendas e divisões. Então aí eu fui pesquisar sobre as características da infantilidade espiritual, para que a gente possa se enxergar na palavra. Amém? Todos comigo? Então vamos lá, algumas características que aparecem na infantilidade espiritual: inveja, competição, sensibilidade exagerada, divisões. E graças a Deus, eu tenho certeza que aqui na igreja presbiteriana da Graça não tem, só lá estudando que acontece isso. Então eu vou te contar o que acontece lá na igreja de Suzano, amém? Então veja só, no casamento, a pessoa diz assim: eu não vou pedir perdão, não fui eu que comecei, foi ele que começou. O que isso nos revela? Um ego infantil governando o coração da pessoa. E na igreja? Olha só o que acontece lá na igreja de Suzano. Graças a Deus que aqui todos estão curados, salvos, alegres,
saí da igreja porque não me cumprimentaram. Eu passei, nem me notaram. Eu fiquei doente e ninguém ligou para mim. Nós podemos notar o quê? Nessa expressão, que a fé dessa pessoa ainda está centrada na sua própria necessidade emocional. Eu preciso ser notado. Eu preciso que as pessoas sintam falta de mim. Um outro sinal de infantilidade espiritual nas relações. Ai, meu amigo não respondeu minha mensagem rápido. Sabe o que significa? Então ele não gosta de mim. Graças a Deus isso aqui não acontece. Sabe, a minha líder não me chamou para participar. Ai, tá vendo só? Eu falo que eles não me valorizam. Então a infantilidade está na pessoa que interpreta todas essas situações como um ataque pessoal, ou como um abandono, ou como uma rejeição. E o pastor Paulo David Tripp, ele fala assim que a imaturidade espiritual acontece quando o coração da gente é governado pelo ego. Então, o ego é que está no trono, o meu eu é que está no trono. E a nossa irmã não sabiamente disse: gente, a gente podia só ficar com a abertura do culto e todos vamos para casa. Foi suficiente. Mas a nossa irmã sabiamente disse o quê? E quem tem que estar no trono? Eu ou Deus? Eu, né? Segundo obstáculo que a gente... Desculpa, Deus. Perdão, corrigindo, obrigada. É Deus que está no centro, não sou eu. É Deus. O segundo obstáculo que a gente tem que enfrentar nessa noite, a idolatria de líderes espirituais. O apóstolo Paulo aqui, ele revela um problema bem específico da igreja naquela época. Em 1 Coríntios 3, versículo 4, ele fala assim: eu sou de Paulo, eu de Apolo. Então, o que ele está demonstrando aqui? Que naquela época já, os cristãos que ali estavam escutando ele, que estavam recebendo, né, essas instruções, já estavam criando partidos espirituais. E o erro do coração é que eles começaram a atribuir o crescimento espiritual aos líderes da época. Então o apóstolo Paulo, ele começa desmontando totalmente essa ideia de partidarismo, dizendo o quê? Eu plantei, Apolo regou. E depois ele afirma radicalmente: nem o que planta é alguma coisa. Olha só que interessante, aqui, nessa parte desse versículo, ele traz um confronto para nós, que é o quê? A glória do crescimento espiritual não pertence aos homens, pertence a Deus. E como é que isso acontece hoje, no nosso dia a dia? É quando alguém diz assim: ai, sabe, pastores, eu só gosto de ouvir o pastor Júnior. Ah, quando o pastor Júnior prega, o céu desce. Graças a Deus aqui não acontece, né? É só mais engano. Aí uma outra situação que acontece, que vai trazer exatamente esse partidarismo, essa escolha. Eu só aprendo quando o pastor Rafael está ensinando. Então, sabe aquela líder que você gosta muito e você quase que idolatra ela? Você fala assim: meu Deus. Pois é. Aí você fala assim: não, quando aquela líder ensina, eu só consigo aprender com ela. Aí uma outra fala que a gente carrega, né? A minha igreja é melhor. Então vejam, percebam, o coração, ele começa a substituir Deus por instrumentos, por coisas, por pessoas. Só que quem tem que estar no centro? Deus. Nancy DeMoss Fogel é uma outra mulher muito abençoada, muito piedosa, e ela ensina que o orgulho espiritual surge quando nós queremos ser a fonte da transformação. Diga comigo: nós
queremos ser a fonte da transformação. E isso nós precisamos ser alertados, porque isso é causa de bloqueio para crescimento. Eu preciso entender, e se eu ocupo um lugar de liderança aqui nessa casa, eu preciso entender que nós todos aqui, nós somos apenas servos usados por Deus. Eu não sou o centro, você não é o centro, e Deus sim é o centro de tudo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. E o terceiro ponto agora é mostrar para você que existe sim, respira bem fundo assim, ufa, existe sim um processo de crescimento espiritual saudável e bíblico. E é aqui quando a gente volta para o início de 1 Coríntios 3, a partir do versículo 6, que vai dizer o quê? Vou ler novamente. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Diga comigo, mas Deus deu um crescimento. E aí, para a gente poder compreender isso, eu dividi em 3 etapas esse crescimento. Primeiro, plantar. Segundo, regar. E terceiro, quem lembra? Crescer. Obrigada. Alguém comigo nessa plateia. Glória a Deus. Então, como eu disse lá no início, plantar, semear a verdade da palavra. Então, a semente é a palavra de Deus, como eu já te disse lá em Lucas 8:11. Amém? Regar é nutrir continuamente. E isso vai envolver o quê? Olha só, repete assim comigo. Discipulado. Ensino. Encorajamento. Correção. Então, tudo isso faz parte do regar. Então, se eu e você nós queremos crescer, nós precisamos desejar sermos regados. Glória a Deus. Muito bem. Chegamos então no momento de crescer. E aqui está o maior milagre. Somente Deus transforma o nosso coração. O avivamento ele começa quando o coração se rende completamente a Deus. Ou seja, pasme, agora eu vou precisar da sua ajuda, porque você vai ter que cutucar o seu coleguinha aí do lado. Um coração duro não cresce. Fala isso para ele. Um coração duro não cresce. Então eu quero te trazer exemplos, da nossa igreja lá de Suzano. Graças a Deus, a nossa igreja aqui em Piritiba não tem essas coisas, não é? Uma pessoa que cresce espiritualmente, ela aceita a correção, busca aprender, mantém vida devocional e permanece ensinável. Mas uma pessoa que não cresce, sabe como ela é? Ela tem características também. Ela vive na defensiva, sempre com os outros, evita confrontos e não aceita instrução. Então veja, caminhando agora para uma conclusão desse estudo. Nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, como está lá no verso 7. Vai ensinar para nós 3 verdades. Primeira verdade: líderes não transformam corações. Segunda verdade: conhecimento sem prática não garante maturidade. E terceira verdade: Deus é o único que produz crescimento a partir da semente. Para os líderes espirituais que estão aqui nessa casa, você não carrega o peso de mudar pessoas. Seu papel o nosso papel é plantar, regar. Quem dá o crescimento é a palavra de Deus. Amém? E para os discípulos que estão aqui nessa casa, que estão nos ouvindo, online também, estou vendo aqui uma câmera. Discípulos, vocês se
querem crescer espiritualmente. O crescer espiritualmente exige de nós humildade, um coração ensinável e rendição a Deus. Precisamos nos render a Deus. Concluindo tudo o que nós falamos então nessa noite, o crescimento espiritual verdadeiro, ele acontece quando nós abandonamos a infantilidade espiritual, paramos de idolatrar líderes no lugar de Deus e permitimos que o próprio Deus transforme o solo do nosso coração. Amém? Porque Ele já declarou que nosso coração é um solo fértil. Amém? Você pode dizer isso comigo? Meu coração é um solo fértil. Isso. E aí o caminho, então, a partir desse texto, confrontando a nós todos nessa noite. Para quê? Para uma aplicação prática. Gente, não tem como nós desejarmos um crescimento espiritual se a gente não pegar o ensino, se a gente não receber o conhecimento e não praticar, guardar lá em casa. Não, Deus quer, Deus sonhou, o Espírito Santo, Ele está pronto para agir, pronto para nos ajudar a praticar. Diga comigo, eu preciso praticar todo o conhecimento de Deus, todos os dias da minha vida, porque o meu irmão, qual é o nome do irmão, por favor? Railton. Porque o meu irmão Railton disse que Jesus está voltando. Presta atenção. Eu creio, viu, meu irmão, que Jesus está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E é por isso que o Senhor diz para nós: gente, crescei, vamos crescer. Vamos entregar chupeta logo aqui aos pés da cruz, vamos entregar fraldinha, um cheirinho aos pés da cruz e vamos crescer. Chega de querer leitinho, ó. Não, a gente precisa crescer, precisa desejar comer uma comida sólida, dizer para os pastores, o que mais nós podemos fazer, o que mais nós podemos servir, onde mais nós podemos servir no reino do Senhor. Queremos crescer, queremos mais, queremos outro tipo de comida, uma comida que nos nutre, que nos faz, pode nos corrigir, aceitamos correção, porque o nosso coração é ensinável. Amém? Então eu deixo algumas perguntas para você levar para casa, para te motivar, para incentivar mesmo você a praticar aquilo que a gente recebe da parte do Senhor. Amém? Quem é que tem reinado a sua vida espiritualmente? Eu permito que Deus trate o meu coração? Outra pergunta: sou mesmo ensinado? Eu carrego mesmo um coração ensinado? Eu reconheço alguma idolatria que impede o meu crescimento? Agora uma pergunta para você levar para casa e refletir aos pés do Senhor. Não me responda isso agora. Isso precisa que você abra teu coração para que o Espírito Santo fale com você e traga clareza para que você possa realmente agir. Amém? Há algo ou alguém que eu devo perdoar nessa minha jornada e que isso tem impedido o meu crescimento espiritual? Veja, é um confronto real, genuíno. Deus, Ele está falando aqui que Ele quer que a gente cresça, mas muitas vezes eu e você, quando nós não perdoamos pessoas, situações, coisas, a gente bloqueia a nossa jornada.
passou na nossa jornada, que nos magoou, que nos frustrou, que nos traiu, que nos invejou, que nos abandonou e que nós precisamos perdoar, liberar perdão mesmo, porque ele nos causou raiva, ele nos causou frustrações, enfim. E isso tem impedido o nosso crescimento espiritual? Termino esse estudo de hoje dizendo para os nossos corações: homens podem plantar, homens podem regar, mas somente Deus cria vida nos nossos corações. Amém? Pastor, posso orar? Curva a tua cabeça. Papai querido, em nome de Jesus, essa é a tua palavra e essa é a tua igreja. Senhor, a tua palavra nos mostrou, o Senhor me mostrou os solos, os corações dos teus irmãos e das minhas irmãs. O Senhor vê o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs como um solo fértil. Por isso, Pai, eu oro agora para que o inimigo ele não roube a semente que é lançada no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Espírito Santo, fale com cada um dos meus irmãos nesta noite. Fale com cada uma das minhas irmãs. Senhor, que o teu poderoso amor possa varrer hoje, possa quebrar cadeias, abrir grilhões hoje, em nome de Jesus, para que essa palavra, para que esse crescimento ele seja palpável, ele seja real, ele seja genuíno nesta casa, nesta igreja, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Senhor, essa é a minha oração, Pai. Faz essa igreja crescer naquilo que o Senhor tem para essa casa, tem para os líderes aqui dessa casa, tem para as ovelhas, tem para esse rebanho aqui, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor direcione. O Senhor trouxe obstáculos, respostas. Eu tenho certeza que isso são respostas daquilo que os meus irmãos perguntaram em orações e nos meses passados. O que está acontecendo, Senhor, que ainda não crescemos como o Senhor gostaria? E hoje o Senhor trouxe respostas. Senhor, hoje nós abandonamos a infantilidade espiritual. Nós abandonamos, Senhor, todos esses obstáculos que o Senhor colocou. A idolatria a líderes espirituais, como o apóstolo Paulo nos ensinou nessa palavra. Ah, Senhor, nós queremos, e eu me uno com essa igreja, eu me uno com a liderança dessa casa, clamando que nós queremos ver o crescimento, que nós queremos experimentar o crescimento, que nós queremos viver o avivamento nos nossos corações, porque a tua palavra, a tua promessa diz que quando o Senhor vem, quando nós te conhecemos, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Senhor, faz tudo novo aqui nesta casa, faz tudo novo aqui, Senhor, neste tempo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos, obrigada por essa palavra. Escreve essa palavra como fogo nas tábuas do nosso coração, para que nós, Senhor, saiamos daqui a partir de hoje já, com a nossa cabeça cheia de vontade de praticar tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou e tudo aquilo que o Senhor já ensinou aqui nesta casa para nós, neste ano que começou. O Senhor já guardou palavras, já liberou profecias aqui. Ah, Senhor, tira-nos da passividade, tira-nos do marasmo, tira-nos da zona de conforto, em nome de Jesus, para que nós possamos cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos agradar o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, vá na nossa frente. A ti
ao teu senhorio. Tu és o nosso governo, tu és o nosso Deus. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos vivido grandes livramentos em nossa vida. É tempo de nós agradecermos a Ti. Somos gratos. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com esta casa, com esta igreja, com este rebanho, com os líderes que aqui estão. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade, Senhor, para plantar, para reinar e agora para fazer crescer tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi regado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Amém. Glórias a Deus. Eu fui alimentado aí pela palavra de Deus. Amém. Deus maravilhoso, glorioso. Eu só queria fazer uma oração para as mulheres que vão amanhã no retiro da denominação, né? Suzano, 200 mulheres reunidas lá em Suzano. Vamos orar por essas mulheres que vão estar lá no retiro. Deus nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor. E que seja um tempo, Pai, nesse final de semana, onde as mulheres estarão reunidas, Senhor. Que teu nome seja adorado, glorificado, exaltado, Pai. E que seja feita a tua vontade naquele lugar, trazendo, Pai, restauração, cura, libertação, maturidade. Senhor, enche aquelas mulheres do Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor. Nós, Senhor, te agradecemos e te louvamos por cada mulher nesse final de semana, naquele lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Para a glória de Deus, Pai. Fique de pé comigo. Obrigado, pastor Amil, pastor Júnior, os irmãos que vieram de Suzano. Que Deus continue grandemente abençoando o ministério aí em Suzano. Amém? Pai, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos alimenta. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença gloriosa nesta noite. Que o Espírito Santo venha trazendo a nossa memória aquilo que foi falado, Pai, pela tua filha, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, meditar nesta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por nos alimentar. Que a tua palavra é Espírito e vida. Agora, Pai, nós vamos para casa cheios do teu amor, Pai. Cheios da tua graça e salvação, Jesus. Cheios do teu Espírito Santo, com as tuas consolações e com a tua comunhão. Hoje